através das nossas redes sociais. Já sabe que temos Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp. Só não tem como você não participar aqui. Se identifica, manda sua pergunta para o vereador Pablo Aires ou fala sobre qualquer assunto que envolva política, que você possa trazer aqui como pauta para o nosso programa de hoje. Fique à vontade. Hoje tem assunto para conversar, porque foi a primeira sessão ordinária na Câmara, hoje pela manhã, após o recesso. Foi a primeira sessão deste segundo período, dessa legislatura e desse ano. E a gente traz para você as informações aqui e polêmicas, porque já teve ânimos alterados ali na Câmara Municipal hoje, viu? A gente traz esses temas também com o vereador. Vamos falar sobre a situação do Castromóvel em Mossoró e outros assuntos também. Então participa com a gente. Boa noite, Ivanildo Prachedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, agradecendo a audiência de você que nos acompanha em Mossoró e em mais 9 cidades que possuem os serviços da TCM. Carol, a gente já inicia aqui o nosso programa falando sobre Câmara de Mossoró. Tem polêmica, hoje muitos assuntos foram debatidos, inclusive, Carol, para a gente começar aqui, a proposta, né, que foi aprovada da diminuição da distância entre um posto de combustíveis e outro aqui no município de Mossoró. Acompanhe. Na verdade, Vonúvio, o que temos aí é o projeto na Câmara que foi apresentado hoje. Como a gente trouxe na rádio, não teve como mastigar este assunto lá na Câmara, porque o requerimento foi apresentado como urgência, a ordem do dia começou ali depois do meio-dia hoje, mas a questão é essa aí, ó. A distância mínima aumenta aí de 200 metros para 300 metros de postos de gasolina para estabelecimentos comerciais. Contrário, de 300 para 200, né? Exatamente. Esse projeto de lei traz esta alteração aí e foi apresentado há já algumas semanas, mas foi apresentado hoje um requerimento de urgência, para votação em urgência. Foi aprovado lá no plenário com 13 votos favoráveis, 4 abstenções. A gente vai conversar agora com o vereador Pablo Aires um pouquinho nesse primeiro bloco sobre este assunto, esta alteração que acontece aqui em Mossoró. Vereador, qual foi o posicionamento do senhor na sessão de hoje em relação a este projeto? Então, Carol, primeiro boa noite, Carol, Vonúvio, todos que estão acompanhando o cenário político, tanto pela TV quanto pelas redes sociais, né? Esse projeto foi votado hoje através de um requerimento de urgência. O que é que as pessoas precisam entender em relação a isso? É que o requerimento de urgência, ele leva o debate, como o próprio nome está dizendo, com urgência para a votação, né? Então, ele não estava na pauta, na ordem do dia de hoje, né? E o projeto, ele diminui a distância mínima entre 2 postos ou outra unidade que venda explosivos também, de 300 metros para 200 metros, né? Como ele não estava na ordem do dia, acabou que muitos colegas não tiveram a oportunidade de estudar mais profundamente a matéria, né? E eu não sabia naquele momento, por exemplo, se havia risco, por exemplo, de explosões, de acidentes, se aquela era uma norma realmente de segurança importante. Acabei me abstendo de votar o projeto, até porque eu não entendia que havia uma urgência, né, em torno desse assunto. Nós poderíamos debater melhor lá na Câmara, trazer especialistas para entender por que essa exigência de 300 metros e ver se não teria nenhum problema em diminuir para 200 metros, quais eram os impactos, o que é que aquilo era benéfico ou não. Então, por não me sentir seguro, né, no sentido de que isso poderia trazer um risco para a nossa população, do ponto de vista de acidentes e explosões, coisas do tipo, eu me abstive de votar no projeto, mas ele acabou sendo aprovado. Vereador, quando a gente fala de projetos encaminhados em regime de urgência, ali para a votação do plenário, a gente sempre vem à mente isso que o senhor fala, que é justamente qual a necessidade. Dentro das sessões realizadas até agora, o que o senhor tem visto de necessidade de algumas destas propostas que chegam para votação em regime de urgência? Olha, regime de urgência, como o próprio nome está dizendo, deveria ser um instrumento usado para algo urgente, né? Até porque ele atropela a ordem do dia. Ele, inclusive, fica
na frente do que já foi pautado, do que passou por comissões, tramitou normalmente pela casa até chegar aquele momento. O regime de urgência vem e fica na frente de todos esses projetos, né? Então, eu tenho também um olhar criterioso para esse tipo de instrumento, que realmente ele só deve passar quando se tratar de algo muito urgente, né? Isso significa até um atropelamento também na avaliação do parlamentar, porque o projeto chega e você não consegue estudar direito para poder dar um voto, porque ele é rápido, né? Então, realmente, matérias que são urgentes para a cidade, como questões relacionadas à saúde. Um exemplo disso, nós tivemos um projeto aqui para regulamentar a xepa da vacina, né? Então, era um projeto que regulamentava os frascos que são abertos para vacinar e acaba que no final do expediente nos postos de saúde não foram usados. Esses frascos são levados para perda técnica. Mossoró é uma das cidades que tem a maior perda técnica de vacina, de doses de vacina do nosso estado, né? Então, esse projeto foi para a Câmara, não dá para esperar ele tramitar normalmente para a gente aprovar no ano que vem, né? Realmente precisa de um requerimento de urgência. Então, eu vejo essas causas relacionadas à saúde como coisas que não dá para esperar, realmente precisa de um debate urgente na Câmara. Mas esse, especificamente, não foi aprovado pela Câmara. E em relação a um outro projeto que foi apresentado já por Omar Nogueira, pelo vereador Omar, em relação também a postos de combustíveis, mas sobre as mangueiras nas bombas de combustíveis. Ele propõe que as mangueiras sejam transparentes. E aí o projeto terminou descendo às comissões e existe quem defenda que esse projeto é inconstitucional. Qual é também a opinião do senhor como vereador e qual foi o posicionamento hoje na Câmara em relação a isso? Olha, nós não chegamos a avaliar porque o projeto já foi barrado na própria CCJ, né? Eu não integro a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, quando essa comissão avaliou, viu que o projeto não tinha urgência, ali já paralisa, acaba não ouvindo os demais vereadores. O que é que o vereador Omar quer com o projeto? Que aquela mangueira das bombas dos postos de gasolina seja transparente para que as pessoas vejam o abastecimento, para ver se não tem alguma irregularidade, algo do tipo, né? Então, o projeto do vereador é nesse sentido. A gente sabe que as pessoas estão muito preocupadas com esse aumento exagerado, né, no preço do combustível e, inclusive, algumas ações que já houve da polícia, do Ministério Público, autuando postos de combustíveis aqui em Mossoró. Então, essa é a intenção do vereador. Mas nós somos muito conscientes que também a política de preços da Petrobras, dos combustíveis no Brasil, que tem causado esse grave problema e a gente precisa olhar mais atentamente para isso. A gente falou aqui no início do programa que o retorno destas sessões ordinárias, pós-recesso, já teve aí algumas polêmicas. Como é que o senhor tem observado estes debates mais acalorados dentro da Câmara de Mossoró? Olha, eu acho que os debates acalorados são comuns no parlamento. Inclusive, eu acho que até no ambiente democrático tem que ser assim, né? Cada um defendendo com convicção aquilo que se acha, né? E o parlamentar ele deve ter essa garantia de defender, né? Hoje a Câmara, por exemplo, debateu sobre possíveis supostas perseguições a servidores de um município, né? Então, acaba que esses debates ficam acalorados porque são assuntos sensíveis, né? Mas os parlamentares devem ter essa liberdade de levar essas denúncias, né? Para que isso seja debatido, seja colocado em pratos limpos mesmo, seja investigado e se tiver alguma irregularidade que acabe tendo realmente uma punição para esse tipo de assédio. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente continua a conversar com o vereador Pablo Aires, do PSB.